Olá, pessoa! Tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre se importar, né? Pare de se importar e seja independente. Esse é o título do vídeo de hoje. Como sempre, né, eu falo aqui, vou olhar para lá, que tem a minha cola ali, que o computador fica ali, tá? Eu quero começar, antes de tudo, falando sobre o que significa, né, se importar. A palavra importar significa trazer algo, né, de fora para dentro, de fora do país, no caso, para dentro do país. E tem outros significados também, que é ter algo em consideração, dar importância excessiva para alguma coisa. Então, hoje eu quero trazer sobre esse último ponto aí, que é dar importância excessiva para alguma coisa, né? E um pouco do primeiro também, que é trazer algo de fora. Quando você traz algo de fora, né, para dentro, você está se importando aquilo, né? Importar, trazer algo de fora. Se importar, trazendo algo para dentro de si. Quando você se importa com alguém, isso não tem nada de ruim. Desconsidera o barulho. Quando você se importa com alguém, não tem nada de ruim com isso, não tem nada de errado com isso, né? Onde que está a parte que mostra, não é bem um erro, mas sim uma falta. Quando você se importa demais com alguém, significa que está faltando alguma coisa em você. E alguma coisa em excesso, né? Uma confiança, não sei, um amor próprio, provavelmente possa ser isso. Eu quero trazer a história de uma dinâmica que eu vivi com uma amiga, né, ex-amiga minha, se tornou uma ex-amiga. A gente fez uma amizade ali muito bonita, sabe? Tem muito tempo isso, foi em 2010, 12, sei lá. E aí ela começou a se interessar por um cara, né, conhecido nosso, muito conhecido, por sinal. E esse cara, ele estava casado na época que ela o conheceu. E numa dessas, fui eu e ela lá na casa desse rapaz, né? A gente estuda a igreja ali, enfim. Fomos lá ajudar a esposa dele, porque ele tinha brigado com ela e tinha batido nela. O rosto da mulher estava todo roxo, que ele pegou no rosto dela assim, com ciúme, sabe? E a gente chegou lá, a gente ficou bem assustada com aquilo. A gente conhecia ele, então para mim, tranquilo lidar com ele. Mas foi mais para ajudar essa mulher dele. A gente trouxe ela lá para casa da minha mãe, a gente ficou cuidando dela lá. E essa minha amiga estava junto. Nesse meio tempo, né, por conta dessa briga, a mulher denunciou ele, né, e tudo, ela começou a se interessar. Depois da separação dele, ela começou a se interessar por ele. Não sei se foi depois, não sei se foi naquele momento, não sei. Eu acredito que tenha sido depois da separação. Eles se separaram. E aí, em poucos meses depois, 2, 3 meses depois, eles já estavam interessados um no outro. Então, aquilo me desesperou, porque ela foi buscar, sabe? Ela foi resgatar a esposa do cara lá, que tinha acabado de sofrer uma agressão física, né? Deixou ela roxa. A agressão dele foi bárbara, deixou a mulher roxa. Ele já tinha quebrado a perna dela antes, no aniversário do filho deles, da filha deles, né? Deu uma banda nela que ela voou e caiu no chão. Quando caiu, quebrou a perna. E naquele momento também ela denunciou a mulher, mas não se separou dele. Ela viu tudo isso acontecer, ela sabia de tudo isso e ela se interessou por esse cara. Eu fiquei louca, né? Quase surtei. Porque o cara era tóxico pra caramba e ela se interessou por ele. Eu fiquei, gente, o que aconteceu? Mas como assim você quer ficar com esse cara? Aí ela, não, ele se arrependeu, ele tá agora diferente, está na igreja, sabe? Ele tá mudado. Jesus vai transformar a vida dele. Não sabia o que fazer. Isso ela não tinha me contado, só falou que eles estavam orando, né? Aquela coisa de igreja, como eu já falei pra vocês, que eu era da igreja. A gente tinha isso, de ficar orando, perguntando a Deus, pedindo sinais e etc. E foi o que ela fez, né? Segundo ela. Eu me importei. E aí eu pensei, né? Se ele quebrou a perna da mulher dele, o que ele não vai fazer com ela? Porque ela não é fácil, tem uma personalidade super forte. E ela é de bater de frente, então eu pensei assim, pronto, vai quebrar o pau, um dos dois vai morrer.
E eu trouxe aquilo pra dentro de mim. Numa força, numa potência, como se o mundo já ali dela já tivesse sido destruído, como se tudo já tivesse acontecido. Foi horrível. E ela não me contou, porque ela percebeu que eu tava muito mal. Ela ficava trocando mensagens com ele e ao mesmo tempo comigo, falando, ele falou isso. E eu ficava ali, sabe, em cima, como se o relacionamento fosse meu. Do tamanho da importância, sabe? Ela era minha melhor amiga, cara. E eu fiquei assim, gente, como é que pode isso? Aí passou um tempo, a gente trabalhava no mesmo restaurante que eu era sócia. Aí ela chegou lá e falou assim, então, decidi que eu vou ficar com ele mesmo. A gente vai ficar. E aí ela tava já com as coisas dela arrumadas, ela foi embora. Naquele dia eu achei que eu fosse ter um infarto. Eu saí do restaurante, fechei tudo, fechei lá a conta, não sei nem como que eu consegui fechar o caixa naquele dia. E eu fui assim, desolada. Cheguei no ponto do ônibus, eu quase desmaiei. Uma pessoa me segurou assim, falou, tá tudo bem? Eu falei, não, tô aí. É como se eu tivesse dado me despertado pra algo, né? Assim, tô aqui, tô na rua, não tô em casa, né? Não me entrega, vamos até chegar em casa. E o ônibus, gente, olha, o ônibus demorava 20 minutos pra sair do ponto, onde eu morava, no bairro lá. Péssimo bairro. Péssimo no sentido de acesso, era de barro na época, porque eu casei, né? Fiquei ali morando naquele bairro. Era horrível. Resumindo, era horrível. O ônibus corria naqueles buracos, me chacoalhava, já não tava legal. Ainda ter que passar por esse trem todo. E ali eu fiquei assim, sabe? Eu cheguei em casa como se ela tivesse morta já, quase. E passaram os dias, ela começou a se afastar de mim. Foi se afastando aos poucos, se afastando, e aí eu entendi. Ele interferiu, né? Na nossa relação, começou a falar pra ela que eu era lésbica, que eu queria ela. Eu era casado com o irmão dela. E ele ficou dizendo isso. Ela é lésbica, você não tá vendo que ela se importa tanto com você porque ela é lésbica? Eu me importo porque ele era agressor, gente. Simples assim. Né? Você que tem um amigo, uma amiga, que sabe que a pessoa que vai se relacionar, que nem começou a se relacionar ainda, tem a oportunidade de encontrar outras pessoas, essa pessoa decide se envolver com uma pessoa tóxica dessa, você no mínimo vai ficar com certeza com 10 mil pulgas atrás da orelha. Não vai alugar um apartamento não, vai alugar uma fazenda inteira, um estádio de futebol. Enfim, aí ele ficou falando essas coisas pra ela acreditou, comprou aquilo que ele falou, começou a se afastar de mim, foi se afastando. E eu não teve muito mais o que eu pudesse fazer, porque chegou a um ponto dela não mais falar comigo. Não queria mais falar comigo, não queria saber de mim, acreditou no rolê dele, casou lá, foi morar com ele e não falava mesmo. Ela passava assim, é como se a gente fosse inimiga agora. Eu fiquei atordoada com aquilo, porque não tinha necessidade, até porque ela já sabia também que eu não gostava dele, não queria que eles tivessem ficado juntos. Acho que isso fez com que ela decidisse também ficar com ele, né? E aí eu falei, gente, o que aconteceu? A pessoa trocou uma amizade, sabe? Uma amizade fiel ali. Eu sempre... Se eu me importei desse tanto, significa que eu me importava de fato com ela, sabe? Eu considerava ela, que é o que tá aqui na segunda... Quando eu comecei o vídeo, eu falei 3 coisas, né? Que significa a palavra importar, né? E a segunda, eu me importava com ela, mas eu já parti para a terceira coisa, que era me importar excessivamente. Eu não entendia. Eu era muito nova, tinha 23 anos na época. Eu não tinha dimensão, sabe, das coisas. Não tinha dimensão que as experiências ensinam as pessoas. Não tinha dimensão de nada disso. Eu achava que a gente escolhia o caminho que a gente queria seguir. E através desse caminho, a gente ia construindo e fazendo, acontecendo. E não é bem assim, né? A lição que eu tomei de estudo foi que eu não sou heroína. Não sou um herói de filmes de desenho animado para poder estar salvando as pessoas, né? E as pessoas, elas atraem para si aquilo que elas precisam aprender. Sejam coisas ruins, sejam coisas boas, né? Quando você já teve lições suficientes na sua vida, nesse canal você vai ver muito isso, que eu vou falar muito isso, inclusive eu não peço isso nos outros vídeos, mas eu vou pedir que você curta isso, se você já tá curtindo esse tema, né? Se você tá curtindo, já curte. Deixa o seu joinha aí pra contribuir comigo, porque muitas pessoas que não vão ter acesso, elas vão ter a partir do seu curtir, porque isso aí ajuda a divulgar.
Então, se for forma de pagar, é só deixar um likezão aí. Então, eu não sou, sabe, heroína pra estar salvando ninguém. E ela atraiu aquilo que ela precisava aprender. Porque, no fim das contas, passaram 7 anos, eles tiveram vários arranca-rabo lá que eu não fiquei sabendo. Vim saber no final, porque já ele separou dela, né? Deixou ela grávida. Nessa separação, ela saiu com uma cicatriz aqui, que ele deu um soco no rosto dela. A filha dele, de 7 anos, viu. Ela pegou faca pra ele. Foi uma coisa de louco. Uma coisa de louco. Mas, é aquilo. Ela atraiu pra ela aquilo que ela precisava aprender. Que ela tem uma autoestima tão baixa, um amor próprio zero, ao ponto dela se permitir colocar nessas situações. Não contente com isso, gente, eu tô falando porque eu vivi não essa experiência de zero amor próprio, né? Ao ponto de colocar sua vida em risco, porque não enxerga, a pessoa não enxerga, ela é completamente cega, não dá nem pra você chegar e dizer assim, nossa, ela gosta de apanhar. Não, eu tinha esse pensamento ridículo, mas isso não é verdade. Ninguém gosta de apanhar. A pessoa tá ali porque ela acha que ela merece, de alguma forma. E, de fato, ela merece, né? Porque se ela acha que ela merece, ela merece. Se você acha que você não merece, você vai sair de uma relação tóxica. Você não vai se envolver. Se você acha que você merece, você vai se envolver. De algum jeito. Ah, não, é o pai dos meus filhos. Ah, não, é meu marido. Você começa a dar milhões de desculpas para aquilo, porque você acha que merece, né? Você se importa demais com o que as pessoas pensam sobre você e você é completamente dependente dessas pessoas. Você depende delas. Você se importa demais com o que o seu marido vai falar, você depende dele. Você se importa demais com o que os outros... Você depende de todo mundo. Você não é independente. E o tema desse vídeo é: pare de se importar e seja independente. Seja livre, né? Eu acho que vou mudar o nome desse tema. Vou colocar: pare de se importar e seja livre. Por quê? Porque quando você é livre e as pessoas que gostam de você acessam você, são atraídas, igual você está sendo nesse vídeo, elas acessam a sua liberdade. E ou ela não tem liberdade, quer aprender com você, né? No caso, se você está nesse vídeo é porque você se importa, de alguma forma você não é livre. E aí você aprende, porque você tem interesse em aprender, você já está buscando o tema, por isso, porque se você não buscasse, você já era cego, você não tinha nem noção de que você era preso, não tinha nem noção de que você era dependente. Então, se você já está aqui, já significa que uma parte sua já é livre, pelo menos para pensar e analisar. Olha, eu estou me importando demais, estou muito dependente dessas pessoas. E eu era muito dependente dessa amizade, ao ponto que eu achei assim, pronto, acabou a amizade com ela, não vou ter mais ninguém. E 1 ano e meio depois eu já conhecia uma menina, né? Ela era muito nova na época que eu conhecia, ela era criança ainda, tinha 10 anos. E depois 14 anos a gente começou a amizade. Eu com 23 e ela com... o meu rolê com a minha amiga eu tinha 22 anos. Eu com 23 e essa menina com 14. E ali surgiu uma amizade que eu achei que não fosse dar certo, porque ela era adolescente, né? Mas sim, ela era adolescente com a mentalidade muito, muito diferente dessa outra amiga minha, ex-amiga, que tinha mais idade que nós duas. E até hoje eu mantenho a amizade com essa minha melhor amiga, que foi uma que eu comentei no vídeo passado aí, que eu vou trazer ela aqui nesse canal, né? Nesse momento eu tô trazendo bastante temas sobre autoestima e autoconhecimento e etc. Mas vou trazer autocuidado também, né? Que essa minha amiga, ela que faz os vídeos aí. Enfim, voltando aqui o tema, quando eu faço isso, de me importar com a pessoa, no próximo vídeo, não perca, não sei se vai ser amanhã ou semana que vem, acredito que vai ser amanhã, eu vou falar sobre os 7 erros que eu cometi, sobre me importar demais. 7 erros. Vou trazer aí pra vocês. Então a minha lição é essa. Quando você vê que a pessoa tá passando por uma necessidade financeira, quando ela tá passando por uma dificuldade no casamento, ela atraiu aquela situação pra ela, põe isso na tua cabeça. Ela atraiu, porque Deus não é injusto. Deus é 100% justo. Você só tem aquilo que você acha que merece. Bota isso na sua cabeça. Se a pessoa está passando por essas situações, ela acha que merece aquilo e não tem como você ser herói na vida dela. Porque isso gera uma dinâmica de herói e vítima. Você se coloca superior e a pessoa fica sendo inferior a você, quando na verdade não existe ninguém superior e ninguém inferior. Não existe. Eu posso ter um pouco mais de conhecimento devido às minhas experiências e estudos, né? Junto, que eu sempre estudei, sempre vivi ali minhas experiências. E eu gosto de compartilhar as minhas experiências com as pessoas.
por isso o canal, você se torna um pouco mais experiente, mas não melhor. Não, nunca. Nós somos todos humanos. Na raça, minha raça não é branca, caucasiana, amarela, preta. Não, é a raça humana. Acabou. Não tem isso. Não tem distinção, sabe? E eu aprendi demais com essa minha amizade com ela. Depois de um tempo, fui ali, né? Infartando e acordando, e revoltando pra vida, praticamente. A trancos e barrancos, chorei muito, né? Fiquei muito decepcionada por ela ter me trocado por esse cara tóxico. E no fim das contas, o que aconteceu? O que eu tinha sentido, porque eu sinto muitas coisas, sabe? Eu tenho um feeling muito apurado, eu tenho o sexto sentido extremamente elevado. E eu já tinha visto o final dela lá com ele. E agora, a atual situação dela, sabe qual é? Ela mora no mesmo condomínio com ele, num apartamento praticamente de frente para o dele. Eles não estão juntos, mas ela vai lá, faz as coisas para ele, inclusive tem relação com ele e fica ali. A filha que ele disse que ela engravidou, né, de novo, ele disse que não era dele, pediu exame de DNA. Tá ela lá vivendo isso. E aí? O que é que você faz com isso? Você não consegue entrar na cabeça de ninguém para mudar. A pessoa só muda quando ela passa pela experiência dela. E eu falo isso por conta do meu casamento também. Porque todo mundo falava assim, não, você não pode ser tratado dessa maneira. Olha só, ele fala com você grosso, ele faz isso, ele faz aquilo. E eu não aceitava, porque eu não enxergava. Em algum nível meu, de alguma forma, eu achava que eu merecia isso. Entende? Eu só parei mesmo de... essa dinâmica só parou de acontecer comigo, né? Porque essa minha amiga foi a primeira pessoa que eu me importei demais. Eu tive essa outra amiga que eu fiz, né? Essa minha primeira amiga, melhor amiga, que terminou a relação dela comigo, eu me importei demais a ponto de quase desmaiar. A segunda eu já fiz diferente. Já parei de me importar um pouco. Então você vem, sabe? Num aprendizado, porque é isso, a gente tá aqui para aprender o tempo todo, aprender a superar esse tipo de coisas, esses tipos de coisas. Então entenda que você não é herói de ninguém, você não tá aqui para salvar ninguém, de forma nenhuma, até porque ninguém precisa ser salvo. Ninguém precisa ser salvo, tá todo mundo no seu rolê, todo mundo na sua evolução, todo mundo no seu aprendizado. Aprende aquele que está aberto, aquele que enxerga, aquele que está disposto. No caso, você, tá? Vou ficar por aqui. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Se você quiser compartilhar a sua vida, eu vou adorar ler, né? Vou responder também. Então, um beijo no seu coração. Fica com Deus. E amanhã tem os 7 erros que eu cometi, né? Vê aí amanhã, eu não sei qual o tempo que você vai ver esse vídeo, mas eu vou deixar linkado aí no final, para você poder assistir os 7 erros que eu cometi com relação a me importar demais. Te vejo no próximo vídeo.